Fala, galera do Pântano Pop, estamos começando hoje um novo quadro aqui no nosso canal, que é o Filmes que Não Devem Ser Esquecidos. E o primeiro filme que não deve ser esquecido é o excelente O Homem-Elefante. O Homem-Elefante é um filme de 1980, estrelado pelo saudoso John Hurt, por um grande elenco com Anthony Hopkins, Anne Bancroft, Sir John Gielgud e outros, dirigido por um cineasta conhecido por ser autor de filmes bem mais esquisitos e diferentes, que é o David Lynch, o autor de Twin Peaks, de Estrada Perdida, de Mulholland Drive. Esse filme, O Homem-Elefante, é considerado um filme dos mais convencionais do David Lynch. Esse filme ele é baseado em fatos reais, né? Ele conta a história de um homem inglês, o John Merrick, que viveu lá na era vitoriana, no século XIX. Ele tinha, ao que parece, uma doença muito rara, uma manifestação muito severa dessa doença. Então, ele tinha uma má formação generalizada nos ossos, e com isso ele ficava com uma aparência que pode ser considerada aí uma aparência, e era vendida na época como uma aparência bizarra, uma aparência exótica, tanto que ele chegou a ser exibido como uma atração de circo e etc. Então o filme conta essa história, e a história de um médico famoso que se interessou bastante pelo caso dele e o acolheu aí no fim da vida, da sua curta vida, né, do John Merrick. Teve uma curta vida, morreu aos 27 anos. Então, basicamente, o filme conta essa história aí. Então, Evandro, por que o Homem-Elefante de 1980 não deve ser esquecido? Primeiro, é um filme muito bem realizado, apesar de ser um filme mais convencional do David Lynch. Ele abre o filme de uma forma muito interessante, né? Ele, de certa forma, brinca, não vamos dizer brinca, mas ele desafia, né, a nossa percepção com uma história como se o personagem fosse filho do cruzamento de uma mulher com um elefante, né? Como se fosse uma coisa literal, o homem-elefante. Então ele abre com essa cena que já mostra que ele é um diretor diferente, não é? Que ele é um diretor que tem uma abordagem diferente para a história, para como ele conta uma história. Tem uma questão humana muito importante sendo trabalhada no filme. Quem realmente são os monstros? Esse filme tem algo muito, muito interessante, de certa forma inovador para esse tipo de história. Geralmente esses personagens assim, que é o personagem lá deformado, que pessoas do circo se aproveitam dele e tudo e tal, geralmente viriam uma pessoa normal, né? Uma pessoa típica, para salvá-lo em algum momento. E nesse filme, não. No momento de maior perigo que o personagem vive, mais para o final do filme, ele e outras aberrações de circo que se unem para se defenderem. O filme mostra que era um costume na época se pegar pessoas que tinham alguma deformidade, algo diferente, então pegar pessoas etnicamente diferentes e usar nesses circos humanos, como atrações humanas em circo. Isso era tão comum na época que nem o nosso querido Dom Pedro II aqui, sempre visto de forma tão positiva como apoiador das artes e etc., ficou livre de praticar aqui no Brasil, trazer para o Brasil esses zoológicos humanos. Daí aquela importância também desse filme na emblemática fala
do John Merrick no filme, que é: eu não sou um animal, eu sou um ser humano. É uma frase emblemática que é até parodiada, ou nem sei se merecia ser parodiada, porque até hoje existem pessoas que são vistas como menos humanas que outras. Então, o assunto que esse filme aborda é muito mais do que um filme histórico, é muito mais do que mostrar algo que aconteceu num passado distante e que não tem nenhuma relação com hoje. Esse filme deve ser visto por quem não viu, revisto por quem viu, hoje em 2024, porque ele fala sobre essa questão da humanidade e o como a humanidade ela é muito relativa, né? Tem seres humanos que têm menos humanidade do que outras, pelo olhar de muita gente ainda. Outras informações importantes sobre o filme Homem-Elefante. Algo muito interessante para começar sobre o Homem-Elefante é que ele foi produzido pelo Jonathan Sanger e pelo Mel Brooks. Para quem não sabe, Mel Brooks, que ainda está vivo aos seus 98 anos, é um grande mestre da comédia. O nome dele não aparece nos créditos do filme Homem-Elefante. Por quê? Porque o Mel Brooks e o Jonathan Sanger não queriam que o público tão identificado com o Mel Brooks e as comédias, as sátiras, imaginasse que o Homem-Elefante era uma sátira ou era uma comédia. Uma segunda coisa que aconteceu nesse filme, que acontecia no século XIX, é a confusão com o nome do protagonista. O John Merrick do filme, na verdade, se chamava Joseph Merrick. Fala muito sobre o quão desprezado ele era como ser humano, porque ele era o Homem-Elefante, The Elephant Man. Era assim que ele era conhecido no circo, é assim que até hoje nós conhecemos a figura. Se a gente falar por aí Joseph Merrick, ninguém sabe quem é. Se a gente falar o Homem-Elefante, todo mundo sabe quem é. E até o filme, que aborda de forma tão séria, com tanto respeito, com tanta humanidade, essa figura real do Joseph Merrick, comete o erro de chamá-lo no filme de John Merrick. O grande ator inglês John Hurt, que nos deixou em 2017, é o protagonista, é o Joseph Merrick, John Merrick no filme, mas não seria o John Hurt o ator a dar vida ao personagem. Seria, a princípio, o Dustin Hoffman. Só que o Jonathan Sanger, o produtor, não queria que fosse o Dustin Hoffman, porque o Dustin Hoffman já era uma estrela de primeira grandeza, já tinha um nome que era muito grande, maior do que os filmes que ele fazia, e ele não queria que o filme se tornasse um filme do Dustin Hoffman. Não queria que fosse Dustin Hoffman em O Homem-Elefante. Um outro ator que quase fez o papel foi o John Nance, um ator também não tão conhecido, a não ser para as pessoas que assistem os filmes do David Lynch, porque o John Nance sempre trabalhou muito com David Lynch, atuou no primeiro filme do David Lynch e Twin Peaks e outros, né? Mas preferiram uma coisa mais meio termo. Nem tanto um ator megastar, nem tanto um ator mais à periferia de Hollywood. Então pegaram John Hurt, que era relativamente conhecido do grande público e tinha um respeito de crítica já. Falando de atores, o ator Bradley Cooper considera O Homem-Elefante um filme tão importante, tão marcante na vida dele, que ele atribui assistir a esse filme quando ele era criança com o pai, o desejo dele de se transformar em ator. O médico que o Evandro citou aqui, famoso, o Dr. Sir Frederick Treves, que é interpretado pelo Anthony Hopkins no filme, ele tem uma participação indireta no filme também através do seu neto. Uma coisa estranha que aconteceu na época é que o filme fez muito sucesso. E na mesma época em que o Homem-Elefante fazia sucesso no cinema, havia uma peça da Broadway, já em cartaz há alguns anos. E não é que os produtores da peça na Broadway resolveram processar os produtores do filme por causa do nome, o Homem-Elefante, né? Americanos sendo americanos, né? Como já dissemos aqui, tem uma fala emblemática no filme: eu não sou um animal, eu sou um ser humano, carregada de drama e que é citada em várias outras obras da cultura pop, de filmes sérios e canções sérias, até os Simpsons. E
O Batman do Tim Burton, o segundo Batman do Tim Burton, de 1992, tem o personagem que também sofre de deformidade e que também é considerado uma criatura monstruosa, que é o Pinguim, interpretado pelo Danny DeVito, só que tem uma coisa meio de comédia, e ele faz uma sátira a essa fala no filme, em que ele inverte as coisas. O Pinguim vai e grita: eu não sou um ser humano, eu sou um animal. Não sei se é uma piada muito engraçada quando a gente sabe a história do Joseph Merrick, mas é um registro. O Homem-Elefante é um filme tão importante, mas tão importante, que ele fez a Academia de Cinema criar uma categoria nova de Oscar. O filme fez um sucesso danado, foi muito elogiado em todos os aspectos, foi indicado para 8 Oscars, mas choveu crítica em cima da Academia de Cinema, responsável por distribuir os Oscars, de não ter conseguido achar uma maneira de reconhecer o nível de excelência da maquiagem do filme. Uma maquiagem que até hoje, em 2024, é impressionante. Para corrigir esse erro, que não dava mais para ser corrigido com o filme, Um Homem-Elefante, mas para filmes futuros, para o ano seguinte da entrega do Oscar, a Academia resolveu criar o Oscar de melhor maquiagem, que existe até hoje. E falando em cultura pop, mais pop ainda do que a gente já está falando, vamos falar do rei do pop, Michael Jackson. O que Michael Jackson tem a ver com o Homem-Elefante? Michael Jackson era absolutamente obcecado pela história do Homem-Elefante. Ele deu uma entrevista para Oprah Winfrey em 1992, dizendo que era uma história que o enternecia muito, que emocionava muito, que sempre o levava às lágrimas. E ele também aproveitou para responder a uma polêmica que existia a Oprah Winfrey. Michael Jackson tentou comprar os restos mortais do Joseph Merrick, que estavam no London Hospital College, em Londres, e o Michael Jackson falou que isso é uma grande mentira, que é uma lenda urbana, que ele nunca tentou comprar os restos mortais, que a obsessão dele não era esse ponto, era só uma história que emocionava ele, mas que ele não queria comprar o esqueleto, os restos mortais do Joseph Merrick, coisa nenhuma. No entanto, o Dr. David Edwards, que era o chefe do hospital, garante que o Michael Jackson fez uma oferta de $500 mil pelo esqueleto do cara, do Joseph Merrick. E eles falaram: não, o cara não está à venda. E o Michael Jackson foi para Londres, dobrou a proposta para $1 milhão. O Dr. David Edwards jurava de pé junto, enquanto isso o Michael Jackson jurava de pé junto que é mentira. A palavra de um contra a do outro. E os restos mortais do Joseph Merrick, eles despertam uma curiosidade e interesse até hoje. Foram feitos testes, há uma tentativa de se fazer um mapeamento de DNA. Essas tentativas vão sendo prejudicadas por causa do uso de substâncias à base de cloro com o passar do tempo para fazer a limpeza da ossada. Então, o cloro é uma substância que vai apagando o DNA, porque até hoje não se sabe ao certo a doença que o Joseph Merrick tinha. E os cientistas tentam entender, tentam descobrir, mas há essa dificuldade por causa do uso de materiais para limpeza dos ossos, dos restos mortais, e que acabam atrapalhando essa descoberta através de mapeamento de DNA.